Salve, rapaziada! Muito boa tarde, entrando no ar agora aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os Donos da Bola. Hoje tem jogo, hein? Hoje tem Grêmio e Novo Hamburgo pelo Campeonato Gaúcho, 9h30 da noite. O Grêmio em campo, mais um teste para o Grêmio nesse início de temporada. A propósito, nossa enquete fala justamente sobre o jogo e a expectativa da torcida do Grêmio para a partida contra o Novo Hamburgo. Então, na tela para vocês, a pergunta: qual é a prioridade do Grêmio contra o Novo Hamburgo? Vamos lá, duas opções para vocês: vencer, não importando o desempenho; jogar bem, mesmo que não vença. Então é mais ou menos o seguinte: resultado ou desempenho? Vencer, resultado, não importa qual for o desempenho do Grêmio; jogar bem, mesmo que não vença. Duas opções para vocês participarem lá no YouTube, a enquete de hoje aqui dos Donos da Bola. Bora lá, para a nossa central, lá está ele, Leonardo Sonda, que vai atualizar para a gente a escalação do Grêmio para o jogo de hoje. Grêmio e Novo Hamburgo, tudo bem, Sonda? Boa tarde. Tudo bem, Gamba, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. O Grêmio volta a campo nesta noite, 9h30, contra o Novo Hamburgo. E por conta, Gamba, da falta de opções desse elenco reduzido do técnico Renato, ele deverá colocar em campo novamente uma equipe próxima daquela considerada titular. Marquezin, Jeromel e Kahneman estão de volta. Eles que foram poupados da viagem a Santa Cruz retornam nesta noite ao time titular. O time do Renato deve ter o Marquezin no gol, Fábio na lateral direita, seguindo esse rodízio com o João Pedro, Jeromel e Kahneman, a dupla de zaga, com o Reinaldo na lateral esquerda. Vilhaçante e PP, a dupla de volantes, com Cristaldo, Galdino, Natan Fernandes na vaga de Soteldo e na frente João Pedro Galvão. Muito bem, 9h30 da noite o jogo, às 8 da noite começa a cobertura na Rádio Bandeirantes. Diogo Rossi, a pergunta pré-jogo do Grêmio nesse início de temporada: qual é o tamanho da tua expectativa, senhor Diogo Rossi? Não me joga essa expectativa lá no chão, Diogo Rossi. Não decepciona a torcida do Grêmio, Diogo Rossi. Essa pergunta, Felipe Galo, tem tanta pergunta para fazer. O que tu espera do jogo? É o time ideal? Dá para fazer diferente? O que pode ser diferente do Grêmio em relação ao jogo contra o Juventude, que é o jogo em casa, que o Grêmio teve bastante dificuldades e tal? Que pergunta é a expectativa? Ele não vai falar assim, ó, Gamba, eu não tenho nenhuma expectativa com o Grêmio, o que vier é lucro, eu já tô cansado, eu não sei quando o Grêmio vai anunciar reforços, enfim, Gauchão não me interessa. Aliás, presidente, o Diogo Rossi, tá? Aliás, presidente Luciano Oxman, termina o Gauchão hoje, presidente. Termina hoje, para o Grêmio se preparar para a Libertadores. Boa tarde, Diogo Rossi. Tudo bem, Gamba? Um abraço para ti, um abraço para todo mundo. Cara, se tem Grêmio, a minha expectativa é alta sempre. Olha! Muito bem. É isso que eu tenho para dizer para ti e para todo mundo que está nos acompanhando. Nunca vou ter expectativa baixa em relação ao Grêmio. Mudamos o cenário um pouco. Não, que faz uma entrevista do Renato, né? Cara, é que assim, o título é importante enquanto ele está sendo disputado. Se eu acho que é válido ou não o Campeonato Gaúcho, aí é a minha opinião e eu não vou mudar. Acho que a validade do Campeonato Gaúcho ela tem que ser alterada o mais rápido possível. Mas o clube, a instituição pela qual eu torço e não determino o que eles vão fazer ou não, acha que a validade é importante e que tem que ser campeão. Então, assim, é mais um jogo do Campeonato Gaúcho, né? Continuo achando varziano que o Grêmio vai entrar em campo pela 6ª vez em 18 dias, mas vamos enfrentar um adversário que está na fase de classificação também, estaria indo para a próxima fase do campeonato, né? O Grêmio precisa manter a liderança do Campeonato Gaúcho, porque lá na fase decisiva do estadual, que são as fases semifinais e final, porque as quartas de final, obrigatoriamente, se o Grêmio ficar entre os 4 primeiros, já vai trazer para a arena o jogo, o Grêmio precisa levar para sua casa para ser campeão. Eu temo fisicamente pelo Vilhaçante e pelo Reinaldo, né? Então eu tenho expectativa que o Renato possa preservar esses dois jogadores. Não tenho informação que ele vá, mas eu tenho expectativa que vá, porque imagina, Vilhaçante e Reinaldo indo para a 6ª partida em 18 dias. Seria insano, seria surreal. Mas, né, o Renato sabe como controlar o grupo, como gerir essa condição. Só que o jogo e o torcedor estão dando o seu recado, silencioso. Esse jogo tem um recado silencioso. Muitas das vezes nós vimos torcedores de Grêmio, de Inter, de Corinthians, de Flamengo, de sei lá quais times, protestarem, né? Vão pra frente do CT! E aí de forma até, às vezes,
desordeira, pegam e jogam pedra, fazem coisas que não devem, completamente fora do contexto. A torcida do Grêmio não está fazendo isso, e eu nem incentivo que faça. Quer protestar? Faz exatamente o que está fazendo agora. Prejudica um pouco o clube? Prejudica, é verdade. Mas o Grêmio e o seu torcedor estão, né, o teu torcedor, na verdade, está protestando contra a direção nesse momento. 12 mil torcedores hoje, Gamba. Menos de 1.000 ingressos tinham sido vendidos até ontem. Isso prejudica o Grêmio, é verdade, né? Porque o apoio do torcedor ele é extremamente importante, não importa o jogo, pode ser contra o Novo Hamburgo, pode ser contra qualquer equipe. Tem que ter o apoio do torcedor. Mas o protesto é esse, o torcedor não está indo para o estádio, o torcedor não está comprando barulho. Porque a direção não contrata, porque o time é insuficiente, porque o elenco é pequeno. Então, o recado está aí. Eu acho que se tu tem uma pergunta para me fazer, qual é a tua expectativa sobre o jogo de hoje? Quando tem Grêmio, eu sempre tenho expectativa. Mas a minha esperança é que o Grêmio, mais uma vez, entenda os sinais dos jogos. O jogo contra o Avenida tinha um sinal. O elenco é pequeno, o grupo é curto, as coisas não vão andar. O sinal de hoje é, o torcedor está deixando de comprar o barulho. Está deixando de comprar a ideia. Quando no ano passado lotava o estádio para ver o Soares e para ver o Grêmio que estava se remontando com esse grande jogador, era um sinal. Agora é outro sinal completamente invertido. Né, de que o barulho não foi mais comprado, de que essa direção não tem a aceitação que tinha em outra oportunidade. Então eu espero mais uma vez que o jogo de hoje seja um sinal para a direção do Grêmio. E que anuncie alguém, né? Não hoje, obviamente, mas que anuncie como alguém. mudou o discurso do próprio Diogo aqui, não é uma questão de opinião dele, mas lembro da primeira rodada do Campeonato Gaúcho que a gente falava assim, qual é a expectativa para o jogo do Grêmio? É o pós-jogo. É o Renato falar sobre os reforços. A primeira declaração do Renato pública na temporada. Depois era esperar a coletiva do Brum. Aí depois era ver os garotos ou o rendimento, né, do time reserva. Agora já não tem mais, entendeu? Não tem um foco, né? O torcedor do Grêmio entendeu que, bom, é isso aqui que eu tenho. O Renato, querendo ou não, na última coletiva não deu muita expectativa, né? Vai vir um, vai vir dois, vai vir três, mas não sabe quando, se é no final do prazo do Campeonato Gaúcho, né? O dirigente foi na coletiva dizendo que tem quase certeza de que é este grupo que vai terminar o Campeonato Gaúcho. Então, imagino que tudo isso somando as coisas, né? Apesar do Grêmio ter um bom desempenho no Campeonato Gaúcho, né? 4 vitórias seguidas, líder isolado do campeonato, não gera aquela coisa atrativa de, vamos lá, porque vai dar certo. Então, acho que é um resumo, um retrato dos 12 mil. Para mim, assim, dentro dessa ideia trazida pelo Diogo, de torcedor anestesiado nesse momento, porque o torcedor não se empolga com o Campeonato Gaúcho, é difícil se empolgar no início de temporada, tendo o gauchão como parâmetro, claro que é difícil, mas para além disso, o que deixa o torcedor do Grêmio anestesiado, barra preocupado, é a falta de perspectiva. É aquilo que a gente tem falado aqui desde o início da temporada. Quer que eu te dê um quando eu ouço, norte? Diogo, quando eu ouço o Colar trazer a comparação de que o discurso ele muda, sabe por que ele muda? Porque o torcedor do Grêmio está perdendo, aos poucos, a esperança. Vou te dar um exemplo de que tu está correto. Tá? Não que tu precise, mas vou te dar um exemplo. Hoje pela manhã saiu a data do sorteio da Libertadores, tá? Perfeito. Eu repostei nas minhas redes sociais. Anota aí na agenda, vem aí a Libertadores e tal. Os comentários eram o seguinte: qual a expectativa? Com esse time? Para passar vergonha? Por quê? Essas foram as menções nas minhas redes sociais. Claro que eu sou um grão de areia, mas imagina a quantidade de outras pessoas que não repostaram isso também, que torcedores não se manifestaram, ou aqueles que não se manifestaram em redes sociais e em casa pensaram assim, com esse time aí... Vai figurar. Pois então é isso que eu tô te dizendo, né, Gamba? O torcedor, ele tá dando um recado para a direção. Só que a direção não responde esse recado. De nenhuma forma. O mais louco de tudo isso é que não é agora, né? Faz 60 dias hoje. 60 dias, mais. O Grêmio já sabia que é para Libertadores há muito tempo. Perfeito. Não de forma oficial. Uma movimentação no mercado. 60 dias hoje. O Soares rescindiu não, né? Diminuiu o tempo de contrato em o quê? Agosto? Setembro? No jogo contra o Flamengo, né? Que eu não me lembro se foi agosto. O Grêmio já sabia que não ia ter o Soares. Mas já eu vou sabia te dizer, que ia jogar Libertadores. O Colar, assim, pra mim, tá? Pra mim, todo o erro que acontece em qualquer circunstância, ele não acontece no meio do caminho. Eu não trato nunca como, foi no meio do caminho que alguma coisa desandou. Não, eu pelo menos penso assim. Perfeito. Pra mim, se alguma coisa lá no final ou no metade do caminho dá errado, é porque lá no princípio tu não prestou atenção em alguma coisa. E se a gente chega hoje, dia 6 de fevereiro,
com essa dificuldade, com tudo fora de contexto, com um Grêmio que não contrata, com um Grêmio que tem dificuldade, isso começou lá nesse dia. Não, é óbvio. Então não é no meio do caminho, mas não isso foi fica no muito final do claro, Brasileirão, isso fica sabe? muito claro na declaração do Antônio Brum, lá pro Duda Garbi, de que perdemos só o Soares. Não, é que essa declaração ela é pior. Eu não entendo a Isso ansiedade aqui do perdemos torcedor. só o Soares. Só um centroavante, quer ver? Mas Não, vamos lá. peraí. O Grêmio não perdeu só o centroavante. Por que não? O Grêmio perdeu o craque do Brasileirão, O cara. Grêmio perdeu um jogador que era 80% do time. mas tu quer 80% ver do time. Mas quer ver uma coisa, Ernest? Quer ver uma coisa? O que bate na torcida do Grêmio nesse momento? Que a torcida vai perdendo a esperança a cada rodada, a cada manifestação, que aquela expectativa pela entrevista do Renato, ela já vai se esvaindo. Mas é que Porque o já é Renato mais do mesmo, o Renato não tem mais o que ali, fazer. tá nesse O Renato já processo. falou tudo, Colar, que poderia ser dito sobre contratações. É que ele não tem Liguei, mais a dizer, tentei, tem tá? lista, tem dinheiro, esbarra no que clube o próximo e tentamos, passo é vai chegar o alguém. anúncio, não tem mais. Mas é isso que eu estou Não tem tentando mais. dizer. O torcedor do Grêmio ele já não cria mais a expectativa, porque ele já não tem mais esperança. O discurso da direção não convence, o Renato jogando limpo com a torcida, para o torcedor serve como um balde de água fria, porque não vai vir aquele nome que o torcedor espera. Daqui a pouco vem um pacotão nota 6, um pacotão nota 7, para disputar uma Libertadores da América. O que resta para a torcida? Bom, vou assistir o Campeonato Gaúcho, vou assistir o jogo hoje contra o Novo Hamburgo. Como aconteceu? Contra o Juventude na Arena. O Grêmio ganha. Como é que sai o torcedor da Arena, Diogo Rossi? Preocupado? Preocupado. Ah, ganhou, mas saiu apavorado. Além do mais, perdeu o Soteldo. Então assim, ó, ganha, mas não tem desempenho. Vai lá e ganha do Avenida. Torcedor preocupado. Hoje, tendência, ganha do Novo Hamburgo. O que vai significar para o torcedor uma vitória sobre o Novo Hamburgo? Pode ser uma goleada sobre o Novo Hamburgo. Se não tem anúncio, se não tem reforço, se não tem qualificação, se não tem sinalização de qualificação do elenco, bate para a torcida como nada. Como nada, porque o gauchão não é parâmetro. Não é parâmetro. Eu sei que o É parâmetro porque dá errado, né? Não, é parâmetro para te descartar. Para te descartar, mas Mas pro torcedor, é o Grêmio o nesse torcedor não vai sentido. sair celebrando uma vitória sobre o Novo Hamburgo se ele olhar para o lado e perceber o seguinte: onde estão os reforços? Mas é O Grêmio parâmetro. fez duas contratações, um tá fora. É parâmetro a partir do momento que o Grêmio ganha do Juventude, o torcedor olha que tá preocupado. Isso é um parâmetro. Não, parâmetro se a direção e a comissão técnica olham para o resultado, deixam de lado, é o seguinte: 3 pontos, ok, mas desempenho preocupante. Isso deveria Fomos ser um parâmetro. amassados pelo Principalmente Juventude. pelo Esse é segundo o tempo. ponto. Principalmente Esse é o pelo segundo ponto. tempo. O que eu quero, na verdade, traçar um paralelo em cima do que vocês estão falando é que, assim, né? O Magrão concedeu uma entrevista para o Globo Esporte, tá? Falando sobre a preparação do Inter para 2024. E aí ele menciona assim: o Inter se preparou para 2024 em setembro de 2023. É, que quando tá tudo muito bonito é fácil dizer isso, né? Eu respeito a entrevista do Magrão, mas é que tá tudo muito lindo, daí é fácil de dizer que a preparação começou em setembro, mas eu respeito. Não, mas Não, eu como respeito. assim? É que assim, Ernest, se tudo funciona lá na frente, o Grêmio também poderia dizer, me preparei em agosto. Se chega um reforço em janeiro, era óbvio que o Brum ia ter dado uma entrevista em algum lugar dizendo assim, nossa preparação começou em setembro. Eu queria ver ele dizer que não contratou ninguém e dizer que a preparação começou em setembro. Ele ia brigar contra ele mesmo, né? Ele ia falar mal do trabalho dele. É muito fácil, com tudo muito bem encaminhado. Eu não estou dizendo que ele está mentindo, não é isso. Mas é que é muito mais fácil para ele ir para uma entrevista e dizer assim, a preparação do Inter começou em setembro, nós olhamos todos os bastidores, as possibilidades, as probabilidades. Eu não estou dizendo que ele não fez, só que é muito barbada para ele ir agora para o mercado e dizer... Já pensou se o Brum vai para uma entrevista e diz assim... Não, nós começamos a preparação em setembro, é 2 de fevereiro e infelizmente até aqui nós não conseguimos andar. E até pode ter acontecido, mas é um atestado de incompetência. Exato. Pode até ter aí- acontecido, mas é um atestado de incompetência. Mas esse é o ponto que eu ia trazer. Esse é o ponto que eu ia trazer. Eu não estava fazendo uma ode ao Inter e nem uma ode ao Magrão. Eu tô dizendo que para ele é fácil. Eu não tô desmerecendo a notícia nem a entrevista dele. Eu estou dizendo que para ele é muito barbada em fevereiro ir para uma entrevista exclusiva e dizer, não, nosso projeto começou em setembro. É óbvio, ele fez 5 boas contratações. O meu paralelo nessa parada toda era justamente destacar a questão da incompetência versus competência. Claro. Né? Porque mesmo para tu poder dizer que tá isso porque tá tudo bem, É óbvio. então tu tem que ser competente. E o Grêmio não foi. E aí eu tô trazendo isso porque o Lucas mesmo destacou. Desde setembro se sabia que não tinha o Soares. Sei lá, desde de repente outubro se planejava ou se projetava uma Libertadores do lado da Arena.
claro. E o Grêmio já teria problemas além do Suárez. Olha a defesa do Grêmio, né? Se vocês lembrarem, a gente abre o ano aqui em que nós estávamos, né, só eu, por exemplo, representando os colorados aqui, o Lucas de férias e tal. Brilhantemente, inclusive. Colar de temos férias? algumas dificuldades. Como Colar diria de férias? Não, colar São de raras, férias. né? Barbada, hein? Pô. Eu deixava bem claro aqui, esse time do Grêmio não vai performar na Libertadores. E agora se começa a se perceber que o torcedor começa a ficar com medo, o torcedor começa a ficar preocupado, mas o torcedor também devia estar preocupado lá em janeiro. Não, agora falta 15 dias, nem isso, 10 dias para terminar o prazo de inscrições do Campeonato Gaúcho. É por isso que o Bruno está dizendo, por isso que o Bruno está dizendo que não vai ter ninguém além desse time e falta quase um mês para a questão da janela. Isso, dia 7. Agora, um ponto que ajuda o Grêmio e que não torna essa insatisfação, ainda não vou usar a expressão crise, tá? E que não torna essa insatisfação insustentável. É o resultado. É o resultado. É o fato do Grêmio estar vencendo. São 4 vitórias consecutivas, o Grêmio está vencendo, o campo até aqui está dando subsídio. Mas olha só que paradoxal, o campo está dando subsídio, mas o campo é o motivo de maior preocupação para a torcida. O que isso significa? Que o torcedor não é bobo. O torcedor não se ilude com o Campeonato Gaúcho. O torcedor sabe que o Juventude, por mais qualificado que seja, que o Avenida, por mais qualificado que seja, né, que o Novo Hamburgo, por mais qualificado que seja, não são parâmetros para a sequência da temporada. A preocupação do Grêmio está ali no Campeonato Brasileiro, a preocupação do Grêmio está ali na Libertadores, quando vier o sorteio, qual será o grupo do Grêmio na Libertadores? Com esse grupo. O grupo que está aí faz o que na Libertadores, Diogo Rossi? É que aquela impressão... Só vai passear pela América do Sul. Não, assim, eu não vou tirar a responsabilidade do departamento de futebol aqui, porque eu não seria injusto nesse sentido de tentar passar um pano aqui para eles. Eu não faria isso, né? Até porque eu estou sendo bem crítico nos últimos dias e nos últimos meses, especialmente, a esta situação. Só que assim, né, Gamba? Dependendo do sorteio, esse grupo que tem aí, ele figura com algumas dificuldades, mas talvez classifique. Né? Porque a primeira parte da Libertadores da América, a gente viu como é que foi o Inter no ano passado. Deu uma penadinha, né? Deu uma penada, mas passou. Entendeu? Eu não estou dizendo que dá, mas é que também, assim, a primeira parte da Libertadores da América não é esse bicho de 7 cabeças. O que tu espera do Grêmio na Libertadores? Pra mim, ser campeão. Com esse grupo ou um grupo qualificado? Não, com um grupo qualificado, óbvio. Mas o que tu espera do Grêmio? Quartas de final? Com esse grupo oitavas aí, de final? Qual é a expectativa para a Libertadores? Cara, com esse grupo aí, se o Grêmio passar das oitavas, eu estouro o champanhe. É lucro. É lucro. Com esse grupo. Por que eu digo isso? E eu não estou menosprezando os caras que são titulares, tá? Eu tô falando do grupo, porque daqui a pouco pode ser que os caras não estejam lá. Acontece naturalmente, isso. Uma lesão, uma suspensão. Carvalho, por exemplo. Isso, o Soteldo tá fora. Jogou, tá fora, é a reposição, isso. Não tem. É muito interessante a gente olhar para isso pelo seguinte, todo ano, tá? A gente faz projeções da dupla Grenal quando a dupla não tem mais possibilidade de título. E a gente fica ali fazendo conta, né? O Paulinho lá fazendo conta. Vaga na Libertadores. Aí a dupla Grenal chega na Libertadores. O que representa a Libertadores para a dupla Grenal? O Internacional, ano passado, foi para a semifinal da Libertadores, tá? Mas, via de regra, a dupla figura, participa, né? Então, assim, é preciso qualificar o elenco para justificar todo aquele empenho do brasileiro lá atrás, onde se deposita tudo numa vaga de Libertadores, o dirigente vai para o microfone e enaltece a campanha, estamos na Libertadores, fase de grupos e tudo mais. Renato enalteceu isso, aí chega a Libertadores, o que faz o Grêmio, gente? O Grêmio consegue vaga direta na Libertadores, o que faz o Grêmio, gente? Mas aí... 6 de fevereiro, 6 de fevereiro, o Grêmio não tem grupo para Libertadores, Ernest. Beleza, mas aí vamos projetar então um futuro que tu disseste. Se o Grêmio passar das oitavas, a gente não pode, por exemplo, chegar aqui depois, porque é óbvio que o Renato vai fazer, né? Com esse grupo é milagre. Exato. Com esse grupo justifica ele ir para o microfone e falar: conseguimos um milagre de estar nas quartas de final da Libertadores. Perfeito. Mas aí o que vira o discurso da incompetência, vira o discurso do milagre e a ode ao Renato. Que até vai ter os seus méritos, tudo bem, claro. Mas aí caminha ali, ó, lado a lado com conformismo. Esse é o detalhe, é o lado a lado com conformismo. Mas esse o troço que eu ia trazer agora, esse é o ponto que eu ia trazer. Porque não adianta nada, se o Grêmio passar das oitavas de final, a gente vai fazer uma ode porque o Renato tá fazendo milagre. Não,
Esse sim é um discurso conformismo, porque vai passar das oitavas, mas daqui a pouco tu vai morrer nas quartas. Vai tentar, de repente, sei lá, passar das quartas, quando vem morre na semifinal. E olha lá, é como o Inter, exatamente. O Inter foi garantir a classificação para as oitavas ano passado no último jogo, contra o Independiente Medellín. O Inter fazia um gol nos acréscimos contra o Metropolitanos. Exatamente. O Inter só não tomou empate lá na Venezuela de um time amador do Metropolitanos, porque o Nico Hernandes dá um carrinho num cara e se sacrifica e vai expulso. Sofreu. Então, assim, sofreu para passar de um grupo medíocre. Tá bom. Né? Tinha O grupo do Internacional. Nacional, Medellín e O Metropolitanos. grupo do Internacional que disputou a fase de grupos da Libertadores do ano passado era muito mais qualificado que esse grupo do Grêmio que tá aí. Claro que sim. Muito mais qualificado. Não dá pra mais. comparar. Não dá pra comparar. E olha que o Inter sofreu no grupo. Sim, tanto que assim... Não dá Mas pra aí virou, comparar. Não, mas é aí que virou detalhe, uma outra competição depois. tem Não, tudo bem. Claro. É que aí tu entra nas oitavas, Colar, e aí é outro jogo, É que, aí é outra gente, competição. eu acho, tá? Particularmente desse debate que a gente está fazendo. Se o Grêmio passa das oitavas de final da Libertadores com este grupo, eu não tenho como não elogiar o Renato. Mas é claro. Porque aí é o trabalho do treinador. Mas foi o que a gente fez com o Cudê ano passado. Exatamente. Perfeito. No caso do Inter do ano passado... Um ano teria ido além? Óbvio que não. Óbvio que não. No ano passado, o sofrimento do Inter na primeira fase da Libertadores da América se deu em detrimento do trabalho ruim do Mano. É. Tanto que eu me lembro de estar lá na Colômbia com o Colar na estreia do Inter na Libertadores. O Inter vinha de uma eliminação na... Copa do Brasil. Caxias. Não, Caxias. Do Caxias, Caxias, perdão. do Campeonato Gaúcho. Caxias. E a crítica não era aos jogadores do Inter, era o treinador que não fazia o time do Inter jogar. É a coletiva que o Mano surta, né? Isso. Famosa Isso, coletiva que ele surta. Sim, que nós esperávamos uma coletiva e aconteceu outra. Muito bem, Leonardo Sonda, vem comigo aqui, senhor Leonardo Sonda. Retornos à disposição de Eduardo Cudê no Internacional. Detalhe essa situação pra gente, meu patrão. Vamos lá, Gambita, porque o Cudê ganha alguns reforços caseiros para a sequência do Campeonato Gaúcho. Começando pelo mais impactante, o goleiro Sérgio Rocher, que tinha um problema no tórax ainda em relação ao problema da costela que ele teve no ano passado, ficou de fora de todo o Campeonato Gaúcho até aqui do Internacional. Ele voltou a treinar no CT Parque Gigante com algumas limitações nas suas quedas. Ainda não é uma expectativa que ele esteja em campo neste meio de semana, mas que ele possa voltar nos próximos jogos a figurar na equipe do Internacional. Outros 2 jogadores foram reintegrados também, Gamba, aos trabalhos do grupo principal. Tauan Lara, que se reapresentou acima do peso na pré-temporada, estava treinando em Alvorada, foi reintegrado nesta segunda-feira, e também Matheus Dias, que se lesionou com a seleção pré-olímpica, voltou ao Internacional, estava em recuperação e agora está à disposição do técnico colorado. Seguem de fora o Maurício, que está com a seleção pré-olímpica, o goleiro Ivan, teve uma grave lesão no joelho, Hugo Malo e Igor Gomes também no departamento médico. Lembrando que o Inter viaja amanhã, na quarta-feira, no dia do jogo, para Santa Cruz, onde enfrenta o próprio Santa Cruz. Lucas Colar, bora lá, senhor Lucas Colar. Internacional enfrentando Santa Cruz. Amanhã, Yarley, novo técnico do Santa Cruz. E esse anúncio, né, de que o Internacional terá reforços a partir de agora, Lucas Colar. Quais são os reforços? Bons reforços, o principal deles, Rocher. O Rocher acho que ainda vai demorar um pouquinho, né? Eu estava lá no CT ontem, ele não fez trabalhos de queda, por exemplo. Fez trabalhos no chão, então é difícil ver uma previsão para ele. Eu acho que, inclusive, né, se não jogar contra o Novo Hamburgo ou até mesmo contra o Brasil de Pelotas, a gente pode descartar ele, inclusive, pro Grenal e pro Asa, né? Fora contra não o tem Grenal, sentido botar um goleiro só para jogar o Grenal, né? Não, pro Asa não dá nem para pensar em descartar, porque não tem nem data, né, nessa várzea. É uma várzea, né? O pessoal, no tem tempo de data vocês, ainda? tá? Não tem. É no tempo de vocês, a data da Copa do Brasil. E é esse mês, só para lembrar. É esse mês, tá? Mas Dizem que é esse mesmo. Quem sabe na véspera eles dizem, amanhã tem jogo. Asa e Inter lá em Arapiraca, né? O pessoal que se vira. Então Rocher só em março. Acho que o Rocher só em março. Se não jogar contra o Brasil e contra o Novo Hamburgo, né? Vai botar o cara em 2 decisões sem ritmo nenhum. Então deixa o Antony jogar, né? Não tem sentido nenhum. E no mais, né, Gamba, acho que o Cudê deve ter pegado o calendário, olhou assim, né? E ter 2 jogos afuera de Beira-Rio, em sintético de Passo da Areia. Maravilhoso. Julinho, como estás? Bien? Julito, como está Tauan? Julito. Mais ou menos. Precisa descansar, René. Manda vir acá. Vai arrugar.
Não tem o que fazer, né? Ele já não tá colocando os titulares em jogos fora. Não vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar. Julito, que tal? Julito, manda necesito trabajar acá, Julito. Estou jodido. No quiero complicar más, Carlitos. No está bien en la izquierda, en la zurda, no está bien. Necesito de un lateral. Puede ser, no está bien por completo, pode mandar acá. Vai jogar e não tem o que fazer. É isso, né? Não tem o que fazer, gente. O René tem que descansar, o Alan não pode jogar no sintético, o Wanderson também. Então, assim, jogos fora, ele deve estar olhando assim, tem que pensar no físico. Vai jogar a maioria dos titulares quarta-feira contra o Santa Cruz, até o relato que se tem é de que o gramado dos Plátanos está em boas condições, né? Dentro do padrão do interior, então é um gramado que... Uma pauta menos quinta-feira. Tu que vai? Eu vou a Santa Cruz. Eu vou dizer uma coisa, viu, Gamba? No fim das contas, todos compraram a minha ideia, né? Que o campeonato não vale nada, né? Essa variedade aí, o que o Polar tá dizendo, de forma brilhante, porque ele é muito mais brilhante do que eu, né? Eu vou ali e digo que o campeonato não vale nada. Ele, né, fez uma encenação, uma bela história e tal. Pô, nós vamos no interior, né? Tem que dar uma valorizada. Que é isso aí, velho. E não tem nada a ver não tem nada a ver com os clubes do interior. É o campeonato. Cara, o René, coitado, imagina mais uma. Imagina, o Reinaldo tava louco pra ter um Tauá Lara jogando em Eldorado. Ele até o sonho do Reinaldo é ter um Lara em Eldorado. Quem mais torceu pro Depena dar certo na lateral esquerda não foi nem a família dele, nem o Cudê, foi o René. Para ele respirar. Sem dúvida. Para ele respirar. Depena, pelo amor de Deus, rende na esquerda. O René teve que jogar em Bagé. Saiu do intervalo. Não, vem René, vem Alan Patrick, vem Arangue, vem todo mundo aqui. Vai entrar todo mundo aí no segundo tempo. Então, assim, acho que... Eu tenho uma pergunta para te fazer. Não tira a responsabilidade do Inter de ter que ir em Santa Cruz quarta-feira e ganhar o jogo. Afinal, não pode deixar o Grêmio disparar, independente do time que for jogar. No sintético é outro jogo, é outro esporte, né? Não se diz só respeito ao gramado do São José. No Allianz Parque é assim, na Arena da Baixada é assim, em outros sintéticos aí do Brasil é assim também. A gente sabe que é um jogo diferente. O próprio Ferreira, né, que é o dono do estádio do Allianz Parque, disse que é outro esporte, né? Entrar em litígio com o gramado sintético. Não vamos nos esquecer que no principal jogo do Grêmio no Brasileirão do ano passado, que é aquela vitória épica contra o Botafogo, o Renato pós-coletiva comemorou o fato de que o jogo foi em São Januário. O Soares só decidiu aquele jogo que foi no gramado de grama natural. Cara, assim, eu sei que o sintético que a gente joga semanalmente, o futebol da imprensa, é completamente diferente, né, dos sintéticos do futebol profissional. Eu tenho ciência disso. Mas, né, no exemplo básico, assim, é sintético. Cara, é muito difícil. Claro que nós não somos atletas e tal, tudo. Imagina pro profissional, cara. Tudo é diferente. Eu, graças a Deus, eu não tenho ido lá para não atrapalhar mais o futebol da imprensa. Para se machucar também, né? Só assa, né, o jogo. Daqui a pouco encosta. Sim, eu vou lá para fazer o que eu sei, né? Aí tá valendo. Cozinhar. Mas, Colar, eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre essa questão de, né, daqui a pouco tem que improvisar, daqui a pouco não tem o jogador. Vamos analisar um pouco o grupo do Internacional, né? Tem a ver com o início de temporada, tem que recorrer aos garotos, é sinal de que precisa qualificar mais o grupo. Bom, a lateral esquerda está escancarada, a necessidade de contratar um lateral esquerdo, né? Isso está posto. Volante, isso está posto. Mas como é que a gente pode analisar o todo pegando esse exemplo do Campeonato Gaúcho até aqui? Sabe o que me pega, Gamba? É a tranquilidade do Cudê e dos dirigentes. Eles citam que é uma necessidade, mas não é uma urgência. Tranquilo, porque é o Gauchão. Perguntando sobre o lateral esquerdo. Não, perfeito. É um parâmetro que o Inter consegue encarar com o grupo atual. Tanto é que a gente pergunta aqui, há uma prioridade do Inter antecipar a chegada do Borré? Talvez para o campeonato estadual não. Isso não significa uma soberba, significa uma obrigação do grupo que o Inter tem, que é um grupo que a gente está debatendo aqui sobre o Grêmio, é muito superior ao Grêmio nesse momento. É a realidade do fato. O adversário do Inter no gauchão principal é o Grêmio, então o Inter tem condições de vencer com um grupo que está aí. O Grêmio pode ser campeão gaúcho com esse grupo, Diogo Rossi? Pode. Então o Inter não precisa do Borré? Pode. Perfeito. E o Inter também. É mais assim, difícil, bem mais difícil. Não, tudo bem. A gente está tratando, né, reforços para o Cudê, né? Por conta do Tauá Lara e por conta do Matheus Dias. É para rodar o grupo, né? Para daqui a pouco não precisar expor o Arangues, não precisar expor o Bruno Henrique. Esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Na esquerda. Depena na esquerda. Queimar o Depena na esquerda. Primeiro por isso, né? De rodar grupo e tudo mais. E segundo, porque os que entraram, e eu não vou nem pegar o Depena na esquerda, vou passar um pano. O cara não é dali, não é do setor e tal. Ele pode vir a jogar no meio. A partir, na verdade, da chegada do Matheus Dias, a expectativa que se cria é tu ter um meio-campo sem o Gabriel Barros, sem o Campanharo, jogadores que não desempenharam, por exemplo, quando o Cudê foi lá e deu oportunidade.
a gente pode ver, de repente, mais uma cria do celeiro em cima do que aconteceu no final de semana agora com o Luca, mais uma cria do celeiro do que aconteceu em cima com o Gustavo Prado. E quando a gente vê, tem a oportunidade dos jovens se destacarem dentro do Campeonato Gaúcho e aí fazerem, de repente, o seu nome para uma temporada. O meu único ponto é que só foram chamados depois que esses que foram testados comprovaram que são insuficientes, sendo que a amostragem do ano passado, para mim, já tinha sido suficiente. Não, mas há uma grande notícia nisso. Não, mas espera aí. Aí tu seguir insistindo em Gabriel Barros, né? em Campanharo. O Tauan não estava porque se apresentou acima. Não, tudo bem. E o Matheus Dias estava machucado. Não, perfeito. Mas, não, assim, ele está falando dos chamados, aí o Gustavo Prado, e o próprio chama de Luca, última né? hora. O próprio Isso. Luca, tu dá chance. Por quê? Porque tu precisou de 5 rodadas do Gauchão para ver que o Luiz Adriano não serve. Tu precisou de 5 rodadas para te conscientizar daqui a pouco que o Pedro Henrique o melhor é negociar com o Vasco. Então, assim, muitos sinais lá do ano passado que o Internacional já teve, não precisava ter... eu quero ver agora. Gauchão, né, um nível técnico mais baixo, agora vai. Não, mas peraí. Agora vai. E não foi. Tem uma grande notícia nisso tudo aí, né, Gamo? O Ernest falou 2 vezes sobre dar oportunidades ou usar os jogadores do celeiro de ases do Internacional. Cria do celeiro. Pô, cria do celeiro, obrigado. Cria do celeiro. Cara, tu já pensou com mais 3 anos de Gustavo Grossi o que o Inter não vai fazer? Boa pimenta, hein? Que coisa espetacular, cara. O Gustavo Grossi, cada dia ele lança um cara novo, né? Impressionante. O Luca, agora o menino esse... Gustavo Prado. Gustavo Prado. Vão subir mais 2 também, não é? Não iam subir aí, dar uma oportunidade e Não, tal? até agora não não vão subir, mais. eles estão Vão ter treinando chance. com um profissional. Cara, Mas não vão subir. eu vou te dizer... Trabalho exemplar para ti, Diogo. Exemplar. Mais Exemplar. 3 anos. Imagina 6 anos de Gustavo Grossi, coisa espetacular. Seria muito bom mesmo. Pena que se quebrou uma promessa de campanha. Muito bem, vamos lá. Leonardo Sonda e o Mateuzinho, hein? Vamos lá, Gamba, porque o prazo está se encerrando. 10 dias é o prazo que o Grêmio tem para inscrever os jogadores no Campeonato Gaúcho, dia 16 de fevereiro. E claro que o Grêmio corre contra o tempo, busca de 3 a 4 nomes até esta data de inscrição no Campeonato Gaúcho. E o nome do Mateuzinho dá para praticamente riscar desta lista, Gamba. O Grêmio fez uma proposta de empréstimo por este jogador até o final da temporada, mas o Flamengo está encaminhando a venda deste jogador ao Corinthians. Ele, inclusive, chegou a viajar a São Paulo há algumas semanas, treinou com o grupo do Corinthians, mas voltou ao Flamengo por um desacerto entre os clubes. Agora o Corinthians deve pagar cerca de 4 milhões de euros por 60% do passe deste jogador. E a negociação está em estágio final. O jogador deve viajar, inclusive, nesta terça-feira, novamente a São Paulo. Certo o prazo está terminando. 10 dias que terá Antônio Brum e também o executivo Luiz Wagner Vivian em busca desses reforços. Bom, sugestão, viu, Paulinho? Sugestão. Para a gente colocar o seguinte, um contador, né, na regressiva até o dia 16. Vai realizar o sonho na do regressiva. Alexandre. Hoje faltam 10 dias, né? Aí o Diogo Rossi vai enlouquecer a cada programa ali com o contadorzinho, né? Faltam 9 dias, faltam 8 dias. E o Grêmio ainda não se reforçou para o Campeonato Gaúcho. Mas também, senhor Diogo Rossi, eu não estou surpreso. Por quê? Porque ouvi atentamente a entrevista do vice de futebol, onde ele usou a expressão quase certeza que esse não será o grupo do Gauchão. Logo, quase certeza, esse pode ser o grupo do Gauchão. Então, não há novidade com relação a isso. Vocês estão muito ácidos com o Grêmio, cara. Um negócio impressionante isso. Tu deve estar muito feliz, O Grêmio, óbvio, né? o Grêmio tem 4 vitórias seguidas, é o líder isolado do Campeonato Gaúcho. O Grêmio hoje decidiria todos os matas dentro da arena. O Grêmio hoje, né, tem uma Libertadores pela frente, né, vai estar na fase de grupo direto. É só pancada no Grêmio, velho. Eu tô junto com o meu amigo Antônio Brum. Cara, vocês são muito nojentos. Eu tô junto com o meu amigo Antônio Brum. Eu não entendo, muita acidez por que nesse essa programa, ansiedade. Sabe? Perderam só o Soares, cara. São muito nojentos, né, cara? Isso é muita nojeira, né, cara? Bom, é assim, não se vendam fácil por esse discurso, né, deles aí. Qual foi a verdade no meu discurso? Vocês são espertos, vocês são, né, O que eu faltei com a verdade? talentosos, vocês são Qual muito foi a talentosos. mentira que eu Eles contei? estão rindo da situação do Grêmio. Não tô rindo, cara. Ironizando, Não tem problema, debochando. não tem problema. vocês são muito deixa ácidos assim, com o Grêmio. Deixa Que assim, deixa assim, Muita acidez. deixa assim. Diogo Rossi, tu acredita que esse grupo vai ser qualificado até o dia 16 para o Gauchão, Diogo Rossi? Eu espero, não é que eu acredito, eu espero. É um desejo. É um desejo. Só que assim, o que é qualificar o grupo?
por exemplo... Morelli. Não, é que tá. Por exemplo, informação que eu tenho sobre o Morelli que eu fiquei sabendo ontem. Depois de encaminhar tudo, nunca mais ligaram. Nunca mais ligaram pro Morelli. Pra dizer, o documento tá aqui, Eu assim, tenho um amigo meu que assado. passou por essa situação uma vez. Ele encaminhou tudo, mas depois nunca mais aconteceu. Deixou tudo encaminhado e... Mas olha só, mas nessa questão, agora sem cornetas, né, sem Te ironias. despindo de todo o teu clubismo. Consegue sem cornetas? É difícil Sem- do clubismo Analisar o Grêmio? É Não difícil. sei, O tá? Ernest tá tipo o golfinho, né? É que na verdade, Tá tipo o golfinho, o Ernest. Vai ali dar uma respiradinha e volta. Impressionante, cara, é impressionante. Contrataram 5 jogadores, estão achando que uhul! Não, mas o debate é sobre o ser Grêmio, Inter, cara. ser Pra que Inter, essa né? agressão internacional, não, cara? aqui, Pô, Não, o mas Inter, é que- o Inter não vou tá apanhar correndo quieto atrás aqui, do né? Campeonato Não Gaúcho. vou apanhar quieto. O Tô Inter tá sozinho, correndo mas vale atrás por do- dois. Sozinho tu não tá. sozinho tu não tá. Não, sozinho né? tu não tá. Tá comigo? Mas- Tá comigo? Não, Não, é que tá com a audiência ele do tá Grêmio, com a mas audiência sim, do mano. Grêmio, exatamente. É Entendi. sobre isso que nós estamos falando. O que eu me defino, assim, o que eu, sei lá, Eu quero me trazer... defino, vamos lá. Não, quero trazer para o debate, na verdade. É o seguinte, são 10 dias para terminar o campeonato, a inscrição do Campeonato Gaúcho. Se até agora não houve nenhuma... Uma super contratação não vem em 10 dias. Não é nem questão de supercontratação, é uma questão assim, ó, se não vazou conversa com ninguém além do Morelli, Hoje vazou outro nome, né? Que é o do Júnior Santos, o atacante do Botafogo. jogador. Que na verdade é um nome que volta à pauta de possibilidade, porque o Grêmio tentou o empréstimo dele no final do ano passado. eu ia levantar essa questão, né? Não é um novo nome, né? Porque esse nome novo já não se tem. ventila no Novo ano passado. não teve nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se até agora não houve nenhuma especulação, não vazou nenhum nome, faltam 10 dias para contratar, esquece, né? Tu não contrata um cara em 10 dias. Um super tu não jogador contrata tu não contrata, mas um jogador para grupo tu contrata em Mas 10 é que dias. esse Mas é que jogador não é isso que o torcedor... Mas não é isso que o torcedor quer. Pro gauchão, Ernest, pro gauchão tu entrega um pacote com 3, 4 em 10 dias. Mas é que esse Pro gauchão não tu resolve. existe, né? O problema é o 7 de março. Cara, é que assim, ó, Aí o furo é mais Porque embaixo, se tu traz velho. jogador pra 7 de março, ele não vai jogar. Não, mas aí que tá. Não, é que tem uma coisa. Colar, Tem uma coisa. A Eu questão não que ele tem que se vou... conscientizar é o seguinte, tá? O Grêmio vai chegar à conclusão lá, porque o discurso do Bruno também não me convenceu que o Grêmio não considera esse grupo suficiente para conquistar o Campeonato Mas Gaúcho. convenceu quem? Não, porque o Eu Grêmio... tenho certeza que nem o Bruno está convencido do discurso público que ele está dando. E aqui eu não estou dizendo que... não estou falando contra ele. É a favor dele. Eu sei que ele tem que dar um discurso público para erguer o grupo que ele tem, para valorizar o que está sendo feito. Mas eu tenho certeza absoluta que todos os dias que ele chega no CT Luiz Carvalho, ou quando ele vai para casa, ele pensa assim, tá difícil. Porque eu preciso dar uma resposta. Eu preciso contratar um jogador. Eu tenho certeza, eu não posso acreditar que ele é o vice de futebol do Grêmio. E eu estou respeitando aqui, eu não estou faltando com respeito. Mas eu tenho certeza que ele chega na sala do Luiz Wagner Vivian, ou o Luiz Wagner chega na sala dele, e os dois conversam e digam assim, cara, mas o que está acontecendo? Agora tem o seguinte, né? O Renato tem razão. Não adianta contratar por contratar só para deixar a torcida de alguma maneira tranquila que o Grêmio está contratando. Esse discurso humano deu todo ano quer passado. ver? Morelli. Bom, pro gauchão talvez seja suficiente, talvez o Grêmio precise nesse momento de um volante, ok? Mas não adianta contratar por contratar. Empilhar jogador, como o Grêmio tem empilhado, não adianta nada. Não, mas é isso que eu tô te falando. O Renato vem na coletiva e diz, não adianta contratar por contratar. Então vai lá o Bruno pensando, preciso contratar, preciso contratar. Mas aí sempre vem aqui, ó, o Renato no ouvido, ó, não adianta empilhar, não adianta contratar. É que numericamente contratar precisa. por contratar não adianta, tem que chegar e jogar, tem que ser solução. Mas é isso que eu acabei de dizer. Em 10 dias tu não vai contratar o extra classe, Mas tu é vai que não contratar são um cara 10 de dias, grupo, já não vem de precisa. 60. Olha aqui, ó, vem comigo aqui, Ernest, vem comigo aqui. Olha pra tela lá, Alexandre Ernest, olha lá. 10 dias, vamos! 6 horas, Vamos, senhoras 13 e minutos senhores! e 15 segundos. Inscrições para o Gauchão. Finalmente! Contagem regressiva online. Paulo Pires. Finalmente, senhoras e senhores, muito obrigado. Valentina, Biazon, Paulo Pires, para a alegria de Diogo Rocha. Pega esse cronômetro, Diogo Rocha. Pega essa regressiva, Diogo Rocha. Coloca na tua frente, Diogo Rocha. Pega, na tua frente recorta todo e manda pro dia. Antônio Brum. Recorta e manda pro Antônio Brum. E diz que o grupo é Só suficiente, Diogo Rocha. vou dizer uma coisa pra ti, Valentina. Tá passando o cronômetro. Vou dizer uma coisa pra Valentina. Ainda bem. Que isso. Que tá saindo? Olha isso que ela fez comigo agora, cara. Bota de novo ali, bota de novo, Paulo. Ficou bem demais. Bota de novo ali, Paulinho. Ficou maravilhoso isso. Muito obrigado, Olha ali, viu?
Cara, vocês são muito nojentos. 10 dias, 6 horas, 12. Pra quê? Pra inscrever no glorioso Campeonato Gaúcho. Nós estamos ajudando o Grêmio aqui, cara. Isso é positivo. Cara, vocês não estão ajudando o Grêmio. Vai por mim, cara. Isso ajuda. Cara, eu vou dizer que estão ajudando, sabe por quê? Nós já fizemos isso no Voz do Gigante. Nós já fizemos isso. O Lucas entrava com um contador toda a live. Também num período também obscuro, em que nós precisávamos de reforços e a gente... deu muito certo, né? Porque veio algumas coisinhas. Diogo Rossi. Mas isso não precisa saber, tá? Que não deu certo. Veio o Mikael e o Everton naquele momento. A verdade é que faltam 10 dias. 10 dias para terminar o prazo de inscrições no Gauchão. E tu tá apavorado, Diogo Rossi. 10 Os dias caras pra botaram fazer um muita contador no ar na televisão agora. Não, eu vou chorar aqui, mas daqui a pouco. Muito obrigado. 10 diazinhos. Cara, Antônio Brum, por favor, cale a boca desses rapazes aqui. Mas que nós estamos Antônio Brum tira o contador, é isso? cara. Antônio Brum, somente o senhor pode tirar esse contador da tela. Amanhã ele vai ficar aqui no rodapézinho, ó. Me ajuda. Pro Diogo Rossi Tá enlouquecer. passando lá o tempo lá. Mas peraí. Se anunciar alguém amanhã, acabou Cai o contador, né? Cai o contador, claro. Não, depende, tu vai definir. Se cai o Não, contador ou anuncia não. qualquer coisa, pelo amor de Deus. Qualquer um cai o contador. Vou te dizer, E aí vai ser conhecido como o jogador que derrubou o contador. O anúncio vai ser conhecido como o jogador que derrubou o contador. Não, e todo mundo vai ser fala, o Morelli. Todo mundo fala no F5, né? Quando tu dá o F5 para atualizar, para fechar o contador no computador. É Alt F4, tá? Bom, vamos lá. Já tô avisando agora pra galera Leonardo que gosta Sonda, vem comigo aqui, Leonardo Sonda. Leonardo Sonda também está por trás desse contador aí que eu sei. O sobrinho do Delcir, tem mudanças no departamento de futebol do Inter, Sonda. Vamos lá, Gamba, porque o Inter anunciou ontem, no início da noite, estas mudanças no seu departamento de futebol, com a chegada de um novo profissional e também o novo organograma. A direção de futebol, Gamba, foi dividida em 3 pilares. O primeiro é o pilar da gestão esportiva, que será comandada pelo Magrão, o Magrão que já está no Internacional como gerente esportivo desde a temporada passada. O segundo pilar da gestão e do jurídico, que será comandado pelo Felipe Dalegrave, ex-executivo jurídico do Internacional, que esteve também nesse processo de contratações na Europa, principalmente do Borré com o presidente Alessandro Barcelos, e também o pilar da formação e da transição, que será comandado por Jorge Andrade, novo profissional do departamento de futebol, ele que estava no Sport e chega agora ao Internacional. Dentro daquela ideia, Gamba, do presidente Alessandro Barcelos, de não ter um super executivo, de ter estas funções divididas, o Inter anunciando seu novo organograma para esta temporada. Lucas Colar, vem comigo. Não menos sedutor, Lucas Colar. Explica pra gente as mudanças no departamento de futebol do Internacional, Colar. Na verdade, a gente está dando um voto de confiança, né? Porque eu tenho os 2 pés atrás com essas mudanças no departamento de futebol do Inter, né? Em especial com a saída do Gustavo Grossi. Discorra sobre. Eu sei que ele tem contestações internas lá no Beira-Rio e por isso ele acabou sendo desligado. Mas para a volta, em especial, do Jorge Andrade. Eu gostaria muito de ouvir o presidente Alessandro Barcelos, que quando contratou o Gustavo Grossi lá do River Plate, preparou uma coletiva de imprensa, deu a camisa 10 do Inter para ele, como se fora o principal reforço da gestão, e agora sai, né, para a entrada do Jorge Andrade, que vira um diretor de futebol / transição e formação de atletas, né? Jorge Andrade que esteve, né, no Inter em 2014 a 2018, quando teoricamente o Gustavo Grossi foi contratado lá em 2021 para fazer diferente do que estava sendo feito errado. Tu diria que Jorge Andrade chega com superpoderes no Internacional? Acho que não, ele chega, né, num cargo secundário ao Magrão, o que tudo indica, e também, né, ao departamento de futebol lá, o Felipe Becker, enfim, a turma toda que está lá. Então, assim, é uma mudança drástica no organograma do Inter, né, que na minha concepção vinha dando certo, né, o modelo que o Inter estava fazendo. Muda, né, para uma estrutura diferente. O Felipe Dalegrave tem a experiência jurídica, é o vice-diretor jurídico do Inter há bastante tempo, esteve lá com o David Bandeira na Alemanha na operação do Rafael Borré, assim como em outras viagens que o Inter fez para contratar jogadores. E o que me pega mais é o Jorge Andrade mesmo, nesse sentido, né? Porque é um profissional que estava no esporte, sai contestado do esporte, vem para uma outra função aqui no Inter, onde se entendeu que estava errado, né? O Inter estava fazendo processos equivocados naquele momento. Ele não era o manda-chuva naquele período que passou aqui, ele era um peão. Ok, beleza, mas ele estava no processo, ele estava aqui.
Então isso me pega um pouco, eu tenho os dois pés atrás até entender de fato o porquê que o Inter optou por essa mudança no seu departamento de futebol, em especial com as categorias de base, enquanto, né, o Julinho Camargo que está lá, né, na transição, até agora ninguém se explica, ninguém entende ao certo o que ele faz por lá, segue intocável o Julinho Camargo, no que para mim é o principal erro da categoria de base no processo Alvorada Porto Alegre, que é o processo de transição dos garotos. Muito bem, vamos lá para a nossa central, o senhor Leonardo Sonda e o Cuiabano, meu caro Leonardo Sonda. Vamos lá, Gamba, porque o Cuiabano está de volta ao departamento médico. O Renato pediu a sua saída, ele saiu, jogou 5 minutos contra o Avenida, está de volta. O Grêmio confirmou uma lesão na posterior da coxa esquerda, lesão de grau 2, ou seja, o Cuiabano deve ficar de fora por cerca de 20, 30 dias, quem sabe, deste elenco do Grêmio, e o Reinaldo deve ganhar uma sequência na lateral esquerda. O Renato que não tem tanta confiança assim neste momento com o Wesley Costa, Cuiabano voltando ao departamento médico. Diogo Rossi, explica pra gente outra lesão do Cuiabano, Diogo Rossi. Não tem como explicar essa situação do Cuiabano, né? Fisicamente é inexplicável que o cara tenha jogado e volte a ter uma lesão mais grave agora, na mesma coxa, inclusive. Incrível. Né? O que eu pondero não dá pra contar com o Cuiabano. Eu queria muito. Né? Conta o Olara? Não, obrigado. Não? Pode ficar com o Tauelar. Eu queria muito contar com o Cuiabano, só que não deu, né? Não deu por hora, e eu acho que isso vai fazer o Grêmio acelerar o processo de busca por um lateral esquerdo, né? Que já existia, né, no mercado do Grêmio. Então, assim, eu entendo que há uma necessidade grande de procurar esse jogador para lateral esquerdo, e acho que o Brum e o Luiz Wagner não devem perder tempo para procurar um super lateral esquerdo. Um lateral esquerdo, para compor o elenco junto com o Reinaldo. Acho que o Reinaldo, num time bem encaixado, pode dar conta do recado. Vamos lá, Leonardo Sonda, Pedro Henrique, de saída do Internacional, Sonda. É isso que ele decidiu, Gamba. O Inter recebeu uma proposta de empréstimo do Vasco no fim de semana por este jogador, e ontem, na segunda-feira, o Pedro Henrique comunicou ao Inter que deseja sair em definitivo ao Vasco da Gama. E isso é o mais provável, de fato, de acontecer. O que está em pauta agora é justamente a discussão entre Inter e Vasco em relação aos valores desta transação. Muito bem. Alexandre Ernest, é o melhor para o Pedro Henrique, é o melhor para o Internacional, a saída do Pedro Henrique, que está buscando o Vasco da Gama, uma negociação em definitivo, Ernest? Eu acho que é bom para o Pedro Henrique e também é bom para o Inter, e eu vou explicar. Primeiro porque o Pedro Henrique vai ter oportunidades no Vasco, algo que talvez ele não viesse a ter no Internacional, a partir da chegada do Borré, quando tu tem o Ener Valencia, o Alário e agora talvez até uma ascensão do Luca. Isso fica para o Pedro Henrique. Pro Inter fica uma diminuição de folha, e não diminuição no sentido de poupança, né, de guardar dinheiro ou de não gastar, mas sim pelo fato de usar 450 mil que ganha o Pedro Henrique hoje, numa possibilidade talvez de um reforço que pode vir a ser o primeiro reserva ou até um titular. Então o Internacional precisa hoje de jogadores no meio, precisa de um volante, precisa de um lateral esquerdo, precisa de um atacante de velocidade. Então, esse dinheiro pode ser usado para isso. Muito bem. Vamos lá, gente. Intervalo comercial. A gente já volta no YouTube. Vocês ficam com o Leonardo Sonda. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, no intervalo aqui do YouTube. 3.000 pessoas nos assistindo. Eu quero like, viu? Eu quero que a gente chegue a 800 likes. São 450 likes. Vamos lá, pessoal. Felipe Gamba não termina o programa enquanto a gente não chegar aos 800 likes. Aliás, vamos almoçar depois, né? A Bandeirantes está se movimentando no mercado, viu? Mais que o Grêmio. Informação. O SBT também está se movimentando, tá bastante. Mas a Bandeirantes está se movimentando. A Valentina tá a caminho lá do 5, viu? Vamos aqui no intervalo, mande seu recado. O Grêmio joga hoje contra o Novo Hamburgo, mande seu palpite e deixe o like também pra gente chegar nos 800. Vamos lá. Tá aqui o Antônio Marcos, cadê o descobridor de meninos da base do Inter? Perguntando aqui no nosso chat. Também tá aqui o Andrezinho, Cuiabano, falando sobre os cuidados do Cuiabano com as lesões. Também o Bruno por aqui, um abraço para o Bruno, também está na nossa audiência. Luiz Andrade de Oliveira falando do Jefferson, um grande Jefferson da Rio Grande Resolve. Paulo César, ouvi dizer que o almoço hoje é por conta da família Sonda. Ó, pode ser, hein? O que tem de almoço, aliás, hein? Quero saber. Sonda, quem é mais sensual, Jefinho ou Mota? Difícil, hein? Difícil. Eu vou no Mota, viu? Mota é mais sensual e vem daqui a pouco, no Boa Tarde Rio Grande. Seguindo aqui também na nossa audiência, ó, mais gente perguntando do almoço. Também tá o Germano Malman, sou colorado.
O Ernest careca, de roxo, tá parecendo outra coisa. Ah, não faz assim. Faz assim. Arroz e feijão, tá? O que tem mais? Sopa de lentilha forte, gosto. Moranga caramelado ou caramelizado? Caramelado. Foi. Moranga. De volta com os donos da bola aqui na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube. Em seguida tem o apito final, comando Daniel Oliveira na Rádio Bandeirantes. Em seguida aqui na tela da Band tem Alexandre Mota com Boa Tarde RS. Alexandre Mota vinha entrando aqui feliz da vida, só não entrou com sinalizador porque não é permitido. Celebrando a demissão de Mano Menezes. A propósito, Lucas Colar, eu quero te ouvir. Mano Menezes foi demitido do Corinthians, né? Eu acho uma pena, né, a falta de carinho dos clubes, né, a falta, né, de compreensão, de paciência, né, é um começo de temporada, o Corinthians está apresentando reforço hoje, né, o Mano não teve o Rodrigo Garro, por exemplo, para jogar. Eu acho uma pena, né, esse imediatismo do futebol brasileiro. Acho que o Mano poderia ter um contrato vitalício com o Corinthians, infelizmente não foi possível. Sucesso aí na trajetória, espero que volte logo lá ao timão, né? Afinal, ele gosta muito do Corinthians, né? Hashtag sou Mano do Mano, torcida de verdade. Talvez ele tenha aprendido o que é torcida de verdade agora lá no Corinthians. Toda a ironia de Lucas Colar no programa Os Donos da Bola. A verdade é uma só, né? Tudo isso que aconteceu com o Mano Menezes foi uma canalice. Não, é que agora parece que a torcida do Corinthians é a Canalhões da Fiel. Meu Deus. Calma, cara. Os caras Não temos mais Os caras estavam esperando, secando o Mano Menezes. Estavam esperando o Mano Menezes ser demitido. Teria por acaso no grupo Bandeirantes alguém que poderia invadir o estúdio daqui a pouco e fosse um torcedor do Corinthians, assim, para resolver esse problema? Sem sinalizador. Sem sinalizador. Tudo bem, cara? Como é que tu tá? Tu tá tranquilo? Tá tudo bem? Tudo bem. Bem, seu Mota. Seu Mota? Tudo bem, seu Mota? Qual das câmeras eu posso Aqui, usar? ó, vem cá. Essa aqui do meio aqui. Essa aqui, ó. Câmera da verdade. Número 1, Eu vou sair aqui, ó. Aqui, ó. Número 1, número 2, É número todo 3. teu. Pô, ficou bom, hein? Chupa, mano! Chupa! Ó, tudo que você fez de errado agora apagou 2009. Que isso. Apagou 2009. Que isso. Tá? Lógico que eu não me esqueço, né, daquele banho de futebol no Beira-Rio, mas assim, Que acabou isso. pra você. Agressão gratuita. Acabou pra você. É pra você também, viu? Pra você, pro Alexandre não, é pra você que, Pô, que pelo isso. amor de Deus, que é isso? Ingrato. Ingrato. Tomar banho Olha aqui, na ó. soda, que Olha aqui, negócio ó. é O Alexandre esse? Mota tá chegando na tela da Band, na Rádio Bandeirantes. Daniel Oliveira, tudo contigo agora no apito final. Motinha tá comigo aqui. Tô muito feliz. Eu queria ter feito uma enquete se você concorda ou não com a demissão de Mano Menezes, mas a Eu enquete... acho que tem que renovar agora, tem que ter... O Geninho tá vivo ou não? Pô, claro. Né? Que foi? Enquete na tela, vamos lá. A enquete hoje foi sobre qual a prioridade do Grêmio contra o Novo Hamburgo. Vencer não importando o desempenho, 69. Jogar bem, mesmo que não vença, 31. Ou seja, vencer não importa o desempenho que quer a torcida do Grêmio hoje. Tô aqui de 69 é bom papagaio de resultado. pirata. Tô aqui. 69 é um bom resultado. É um Acho bom que o torcedor número. tá na expectativa, óbvio, do resultado. Nada supera o resultado. 70%. Muito bem. Não, pra igualar aqui, porque o cara já é galã, né? Aí eu fico assim na minha, na minha altura normal. Como é que é o app? Bombando? Os apps. Bombando os apps. Notificação Bombando. estourando ali, ó. Tô no Orkut, no MSN, entendeu? Tô bombando lá. Agora tô fazendo sucesso em um aplicativo que eu não sei se vocês adivinham qual é. iFood. Tô fazendo um sucesso com o pessoal que entrega pizza, que entrega remédio. O pessoal chega lá, é foto, é abraço, manda um abraço pra mim lá, Mota, no Boa Tarde Rio Grande. Eu tô mandando assim, abraço pra todos os entregadores e entregadoras do iFood, tá? Bem demais. Já fiz propaganda, o Zé Delivery não pode por causa do horário, mas também pode, pode, tem refri, né, tem suco e tal, mas é isso, né? É isso. Agora, tô pensando assim, falei do Geninho, mas eu quero até me desculpar. Eu acho que o nome da atualidade, para oxigenar o Corinthians, é o Pepe. Pepe, do Santos.
Não, Pepe Guardiola, gente. Que Pepe Guardiola? Corinthians não paga marmita, vai pagar Pepe Guardiola. Pepe Canhão da Vila? É o Pepe da Vila. Canhão da Vila? O Canhão da Vila. Tem que ser gente nova, né? Futebol do Corinthians tem que recomeçar. Pepe é o nome. Eu iria atrás de um técnico estrangeiro, argentino. Está no mercado. Fernando Gago. Hermano Menezes. Irmão. Vai lá. Não, depois ele quer manter a Muito amizade. É difícil, bem, né? gente. Donos da Bola vai ficando por aqui. Vem aí ele, Alexandre Mota, para comandar o Boa Tarde Rio Grande, nesse pique, nessa vibe, nesse ódio. Bora, Motinha!